E aí, meu querido alfartano, você que está assistindo esse curso maravilhoso, com esse professor lindo, maravilhoso de Direito Constitucional, está aprendendo muito? Está conseguindo manter o conteúdo em dia? Está estudando todos os dias? Bisonho, se você acha que só assistindo a aulinha você vai passar no concurso, você está totalmente enganado. As melhores coisas da vida, elas não são fáceis e não são simples. Elas requerem trabalho e dedicação. Então, trate de colocar a bunda na cadeira todos os dias e estudar. E estudar muito. Porque se tem uma coisa que vai valer a pena, vai ser no dia que você abrir a tela do seu computador e seu nomezinho está lá escrito lá como aprovado no concurso público, beleza? E é isso que a gente vai te ajudar. Eu quero te ajudar a chegar até lá. E eu vou te ajudar com direito constitucional, que é uma matéria que sempre cai em prova de concursos públicos. Matéria mais importante de todas. E agora, eu quero trabalhar com vocês um tema que é muito importante. Nós vamos começar a destrinchar ele, que são o primeiro grupo, a primeira espécie ali dos direitos fundamentais, os direitos individuais e coletivos. Os direitos individuais e coletivos estão no artigo 5º da Constituição Federal. Todo o artigo 5º foi destinado a vários e vários direitos, várias espécies de direitos individuais e coletivos. E nós vamos trabalhar cada uma delas. Tá, Daniel, mas quais são esses direitos? Se você começar a leitura do artigo 5º, você vai ver que o artigo 5º ele começa dizendo, como a primeira coisa, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantir-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Você está vendo esses 5 direitos aqui? Esses 5 direitos que ele fala no caput do artigo 5º, eu chamo eles de direitos raízes. Por que eles são direitos raízes? Porque eles são os direitos que dão origem aos demais direitos. Eles são os direitos principais, os primeiros direitos. É a partir desses 5 direitos que o artigo 5º se desdobrará em várias outras regras jurídicas de proteção a você, proteção a mim, proteção a cada indivíduo da nossa sociedade. Então essa questão é uma questão bacana. O que nós vamos estudar a partir de agora é um desdobramento desses 5 grupos de direitos individuais. E cada um deles nós estudaremos à parte. Eu vou começar agora com o primeiro. Primeiro direito raiz, ou primeiro direito super importante, direito à vida, que é o primeiro direito que aparece aí no artigo 5º da Constituição Federal. E quando eu falo do direito à vida, o que eu preciso saber sobre o direito à vida? Primeira coisa que a gente fala, a vida, primeira pergunta que pode aparecer na sua prova. O direito à vida, ele é um direito absoluto? Então, esse é o primeiro questionamento que você pode encontrar na sua prova e que é bem legal. Esse direito, ele é absoluto? Né? Essa pergunta a gente faz por quê? Porque eu tenho certeza que quando você pensa no direito à vida, você pensa em um direito super, ultra, mega, power importante. E até você pode encontrar na doutrina, até numa questão de prova, que o direito à vida, ele é o pressuposto para o exercício dos demais direitos. E como pressuposto para o exercício dos demais direitos, ele tem a sua relevância. Mas eu posso considerá-lo absoluto? Claro que não. E é respondendo essa pergunta que eu vou trazer para vocês aqui algumas razões que justificam o fato do direito à vida não ser absoluto. Então, como resposta a essa questão, você tem que dizer não, direito à vida não é absoluto. E não adianta ficar pensando aí não, em alguma hipótese que ele possa ser. Eu vou mostrar para você que ele não é. Olha só que interessante. Primeira justificativa. Pena de morte. Pergunto para você. Existe pena de morte no Brasil? Sim ou não? Você vai olhar assim, nossa, Daniel. Não, lógico que não. Claro que sim, filho. Existe pena de morte no Brasil. O artigo 5º da Constituição traz um rol de penas que são penas proibidas no direito brasileiro. Está lá no inciso 47 do artigo 5º.
E essas penas proibidas, tem várias, dentre as quais aparece a pena de morte. Só que a Constituição diz assim: é proibida a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. E tu, se perguntarem na tua prova sobre a pena de morte, se ela é proibida ou não, você tem que dizer que ela é permitida no Brasil. Existe pena de morte no Brasil. Quando? Quando houver guerra declarada. Ok? Essa é a primeira justificativa para provar para você que o direito à vida não é um direito absoluto. Beleza? Uma segunda questão muito interessante diz respeito ao aborto. Aborto. Pode praticar aborto no Brasil? A única resposta possível é sim. Mas aí você, mulher que está assistindo, fala assim: como assim, Daniel? Aborto não é crime? Já estou com 12 filhos aqui e você está me dizendo agora que pode praticar aborto no Brasil? É, pode. Mas tem os casos previstos na legislação penal. Existem duas situações que nós vamos chamar de excludentes de ilicitude. A excludente de ilicitude é quando a prática de um crime é permitida, porque na verdade ela não é mais crime. Por quê? Porque excluiu um elemento do crime que é a ilicitude daquela conduta. Dois tipos de aborto, eles são considerados permitidos no direito brasileiro. O primeiro tipo é o chamado aborto necessário. O aborto necessário é quando a vida da mãe corre risco de ser perdida durante o parto. Então, se a mãe estiver correndo risco, você pode matar a criança e preservar a vida da mãe. Nossa, Daniel, por quê? Porque a mãe faz outra criança, e a criança, se a mãe morrer, quem vai cuidar? Você? Está aí, estudando para concurso? Eu acho que não. O Estado? Não. Então, mata a criança e deixa a mãe viva. Uma segunda espécie de aborto permitido no direito brasileiro é o chamado aborto sentimental. O aborto sentimental é quando a mulher é vítima de estupro e o direito brasileiro permite que a mulher ela pratique o aborto. Por quê? Porque considera que não é razoável que ela vá conviver o resto da vida com o fruto de uma violência. Então, o direito brasileiro permite que se pratique o aborto nesses dois casos. Tá vendo aqui? Então, o aborto é permitido no Brasil. Agora, tem uma terceira situação muito relevante que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que também permite a prática de um aborto. É o chamado aborto do feto anencefálico. Feto anencefálico é o feto sem cérebro. O STF, analisando o caso concreto, percebeu que fetos sem cérebro, eles não vivem, eles não ficam vivos. Se eles não ficam vivos, por qual razão eu deixaria a mãe passar todo o sofrimento do parto para depois esperar a criança morrer? Seria muito mais desgastante. Então, o Supremo Tribunal Federal acabou autorizando a prática de aborto de feto anencefálico no Brasil. Muita atenção com isso aqui, porque esse posicionamento não tem previsão legal. Esse posicionamento é um posicionamento jurisprudencial. E, para você responder que esse aborto é permitido no Brasil, a pergunta tem que te direcionar para isso. Então, por exemplo, se ela vier assim: segundo a legislação brasileira, é permitido o aborto do feto anencefálico. Tu vai responder o quê? Errado. Segundo o STF é permitido, vai responder certo. Tranquilo até aqui? O aborto do feto anencefálico é uma espécie de aborto que nós chamamos de aborto eugênico ou eugenésico. E aí você tem que ter cuidado também com isso aqui na sua prova. Por quê? Porque às vezes a questão chega para você e fala assim: é autorizado o aborto eugenésico no Brasil, ou é permitido qualquer tipo de aborto eugênico no Brasil. Isso está errado. Não é permitido qualquer tipo de aborto eugênico no Brasil. É permitido uma espécie de aborto eugênico. Aborto eugênico ou eugenésico é o aborto por má formação do feto. Só existe um tipo de aborto por má formação do feto que é permitido pelo STF. É quando o feto não tem cérebro. Porque se o feto não tiver bracinho, tem que nascer. Se não tiver perninha, tem que nascer. Se não tiver mãozinha, tem que nascer. Se tiver alguma outra síndrome, tem que nascer. Só pode praticar o aborto quando for de feto anencefálico. Tranquilo isso aqui? Cuidado para você não perder essa questão na sua prova. Tem uma outra questão aqui interessante, que também relativiza o direito à vida no direito brasileiro, que é a chamada legítima defesa, que você já deve ter visto ou ouvido aí na televisão, né? Ou
um chamado estado de necessidade. Estado de necessidade. Essa aqui também é uma forma de provar para você que o direito à vida ele não é um direito absoluto. Tranquilo? O que é legítima defesa e estado de necessidade? Legítima defesa e estado de necessidade são excludentes de ilicitude. São situações que tiram a ilicitude da conduta, de forma que o indivíduo, ao praticar uma determinada conduta que poderia ser tida como criminosa, por ele ter praticado essa conduta desta forma, ele não vai responder por esse crime. Tranquilo? Então, legítima defesa, alguém pegou, sacou uma arma para você e falou assim, ó, vou te matar. Quando ele fala isso, nasce para você o direito de sacar tua arma antes de matar ele. Isso é legítima defesa. Estado de necessidade. Você está correndo risco ali de vida e você observa e fala assim, putz, eu estou correndo risco de vida aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou lá e vou tirar a vida de outra pessoa para proteger a minha vida. Isso aqui é o que nós vamos chamar de estado de necessidade. Estado de necessidade. Geralmente ocorre, por exemplo, eu estou num barco e o barco furou. E aí está eu e outra pessoa. Para salvar a minha vida, se a gente ficar naquele barco, nós dois vamos morrer. Para salvar a minha vida, eu posso pegar, jogar outra pessoa para fora do barco e salvar a minha própria vida. É mais ou menos isso. Logicamente que não é tão simples assim, você tem toda uma ciência, todo um estudo acerca da legítima defesa do estado de necessidade que você precisa se atentar em direito penal. Não é o nosso objeto aqui. Mas permite a retirada e a limitação do direito à vida de outras pessoas. Tranquilo até aqui? Isso que eu falei para vocês provam que o direito à vida não é um direito absoluto. Beleza? E aí você pode estar se perguntando assim, Daniel, eu estava vendo um filme dia desse que falava um negócio chamado eutanásia. Eu pergunto para você, pode praticar eutanásia no Brasil? Mas Daniel, o que é eutanásia? A eutanásia é aquilo que nós chamamos de boa morte ou antecipação da morte. É quando a pessoa não tem mais razão de viver por algum motivo e ela pede para morrer. Seria uma pessoa, vamos imaginar um triatleta, uma pessoa esportista que corre, que movimenta o corpo, e essa pessoa chega e sofre um acidente e fica tetraplégico e não consegue mais andar. Se essa pessoa ficar tetraplégica, o que vai acontecer com você? Se essa pessoa ficar tetraplégica, ela vai falar, puta merda, nunca mais vou correr. E de repente ela pode perder a esperança de vida dela. E ela não aguenta suportar o sofrimento de passar o restante da vida dela ali, sentado naquela cadeira. E ela pede para adiantar a sua morte. Se não se adiantar, ele vai continuar vivo muito tempo. Mas a eutanásia consiste nesse adiantamento de morte. Atenção, no Brasil é proibida a prática de eutanásia. Se você praticar eutanásia para alguém, por mais que seu desejo seja de ajudar, seja um desejo de solidariedade, seja um desejo de, eu estou vendo aquele sofrendo lá, eu amo tanto ele que eu vou fazer o que ele está me pedindo, você vai responder certamente pela prática de um crime, ok? Então, não pode praticar eutanásia no Brasil. Quando a gente fala do direito à vida, surge um conceito aqui interessante, que é um desdobramento do direito à vida, que é o direito à integridade. Integridade. Quando nós falamos da integridade, eu quero que você entenda a partir de agora que ele é um desdobramento do direito à vida. Ele é um desdobramento do direito à vida. E quando eu falo aqui de integridade, estou falando de integridade física, integridade moral. Integridade física, nós podemos colocar aqui a própria preservação que o artigo 5º vai trazer em vários lugares, do direito que você tenha, por exemplo, a preservação física quando você está preso, né? Então o Estado ele não pode infligir nada ao seu corpo físico. Da mesma forma, a sua integridade moral também deve ser preservada. E nós vamos ter dispositivo no artigo 5º que vão reforçar essa ideia. Preservação da integridade física e moral é um desdobramento do direito à vida. E aqui entra em cena duas coisas bem interessantes para a sua prova. Primeiro, a vedação à prática de tortura. No Brasil, é vedada a prática de tortura. E essa vedação
ela é interessante. Por quê? Essa vedação ela não encontra nenhuma exceção. Não possui exceção a vedação da prática de tortura. Você pode procurar, você pode ler. Então você vai encontrar muita questãozinha de prova tentando te induzir ao erro, dizendo assim, pode praticar tortura quando for uma situação muito urgente. Ou então, pode praticar tortura quando tiver em estado de guerra. Gente, isso aí é para tentar te enganar, é para tirar você do foco. Então atenção, como desdobramento desse direito à integridade, sob a perspectiva da integridade física, nós temos aqui a vedação da prática de tortura. Vedada a prática de tortura. Isso aqui ganhou uma relevância maior quando começou-se a discutir a utilização de algemas no Brasil. Por quê? As forças policiais, por uma necessidade do seu serviço, elas acabam tendo que utilizar algemas para prender aqueles bandidos que esboçam alguma reação, alguma tentativa de fuga, coisas desse tipo. E as algemas eram utilizadas de uma forma completamente discricionária. Até que um dia colocaram algemas em pessoas que são muito importantes e aí the house is down, não deu certo. O Supremo Tribunal Federal, então, editou a súmula vinculante número 11, que traz as regras para a utilização de algemas no Brasil. Esse tema é legal para você, para a sua prova, porque você tem que guardar que o uso de algemas tem que ser segundo a regra da súmula vinculante número 11. Nós não temos uma regulamentação formal além desta súmula vinculante, que eu sugiro que você faça a sua leitura antes de encarar uma questão de prova, ok? Mas é permitida o uso de algema no Brasil, desde que seja numa situação de risco, numa situação de risco às vezes do preso, às vezes da sociedade, que seja manifestamente determinado por uma ordem escrita da autoridade competente. Então você tem toda uma formalidade para utilizar hoje. Utilizou fora do parâmetro da súmula vinculante número 11, você pode responder inclusive por um abuso de autoridade ou pela prática de tortura, né? Por isso a Constituição tem essa preocupação aqui com a prática de tortura. Lembrando também que, como desdobramento do direito à vida em relação à integridade física, nós vamos encontrar aqui a proibição de venda de órgãos, ou proibição de comercialização de órgãos. Comércio de órgãos. Essa questão aqui também é uma questãozinha bacana, que já caiu em prova. Proibição do comércio de órgãos. A Constituição Federal, ela proíbe a comercialização de órgãos. Pô, Daniel, mas estou quebrado, estou precisando pagar os custos do Alfa, eu estou a fim de vender o rim. Será que tem problema? Tem sim, filho, você não pode fazer isso não, tá? Porque existe uma vedação, como preservação da integridade física dos seres humanos. Então, no Brasil, a doação de órgãos é permitida e regulamentada. A comercialização é proibida. Cuidado com isso aí na sua prova, ok? No que tange a preservação da integridade moral, você encontrará no texto constitucional várias regrinhas que vão trazer ali dispositivos de proteção, não só em relação ao preso, mas em relação às pessoas em gerais, que vão estar protegendo o direito à intimidade, o direito à sua preservação da sua vida privada, trazendo regras de garantias, no sentido de se alguém ofender a sua integridade, você teria um direito de resposta proporcional ao agravo. Regras como essas que o artigo 5º vai trazer na tentativa de proteger você dos seus direitos. Beleza? E uma última observação do direito à vida, aqui também muito relevante, já cobrada em prova, é que o direito à vida, ele não se resume apenas a esta perspectiva de estar vivo. O direito à vida, ele relaciona-se também com a qualidade de vida. Qualidade de vida. E esse tema é muito relevante para questões mais reflexivas. Por quê? Se você pegar o direito à vida apenas como um instrumento de proteção para manter o indivíduo vivo, o Estado ele fica desobrigado de manter e de elevar a qualidade de vida do indivíduo. O que acontece? A Constituição Federal ela vai estar recheada de regras que vão
impor ao Estado uma postura de garantia de uma qualidade de vida. O Estado, ele não está obrigado apenas a manter o indivíduo vivo, mas também ele está obrigado a dar a máxima efetividade das garantias de que ele dispõe. A máxima efetividade é exatamente uma característica que os direitos fundamentais possuem, de ampliação sempre que possível desses direitos fundamentais. Então, direito como o direito à moradia, o direito ao saneamento básico, o direito à saúde, são direitos que o Estado todos os dias precisa ampliar. Todos os dias ele tem que buscar a máxima efetividade desses direitos. Esta é uma característica marcante do direito à vida dentro da Constituição Federal. Não basta manter vivo, tem que manter vivo e com qualidade de vida. Tranquilo até aqui? Essas observações que eu fiz aqui sobre o direito à vida, você deve ter percebido que ela tem um caráter bem reflexivo. Isso é interessante para a sua prova. Você vai encontrar questões desse tipo em provas mais elaboradas. Em provas de múltipla escolha, com questões bem mais objetivas, é comum você encontrar a questão da pena de morte. Fala assim, é vedada a pena de morte no Brasil? É proibida? Pode ter pena de morte no Brasil? Coisa desse tipo. Então é comum você encontrar isso em provas bem objetivas e bem diretas. Mas em provas que têm um conteúdo mais aprofundado, em provas que têm uma reflexão maior, você pode encontrar essa reflexão que eu fiz aqui, inclusive fazendo ali a alusão à súmula vinculante número 11, que eu quero que você leia depois antes de fazer a sua prova. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Vamos fazer umas questões então para a gente ver se o direito à vida ele realmente é importante e se realmente ele cai na nossa prova? Vamos lá então? Começando com a nossa primeira questão sobre o direito à vida, aparecendo aí na sua tela agora. Segundo a Constituição Federal, ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Com base nessa regra, o STF tem entendimento firmado no sentido de que é ilegal o uso de algemas, devendo o Estado assegurar outros meios para evitar a fuga de presos e o perigo à integridade física de terceiros. Questão muito bacana, é uma questão que faz um mix ali de texto constitucional com a interpretação jurisprudencial do Supremo. E essa questão, você marcou o quê? Certo ou errado nela? É lógico que ela está errada. Ela está errada por quê? Primeiro, a vedação do tratamento desumano e degradante realmente está prevista no texto constitucional como garantia do direito à vida. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, quando fala de algema, ele não fala de algema restringindo o total uso da algema, ele fala disciplinando por meio de súmula. Então, ele permite a utilização de algema e diz que, se utilizada segundo as regras que o Supremo estabeleceu na súmula vinculante, com certeza a pessoa vai estar agindo de forma legal, de forma a preservar a dignidade da pessoa humana. Então, não existe uma vedação completa. Questão erradíssima, pois ela afirmou que o STF proibiu a utilização de algema. Beleza até aqui? Tranquilo? Vamos para mais uma questão? Olha lá na sua tela. A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação, da prática de tortura e da eutanásia. Questão fantástica, falando aqui do direito à vida e das formas de proteger. A Constituição, de fato, proíbe a pena de morte, proíbe a tortura e proíbe a eutanásia. Entretanto, no que tange a pena de morte, ela não proíbe por completo. Existe uma exceção, a pena de morte praticada em caso de guerra declarada. Então a questão está errada, à medida que ela fala que a pena de morte é totalmente proibida no Brasil. Tranquilo? Vamos para mais uma? Olha ela aí. A Constituição Federal proibiu terminantemente a prática de tortura, ressalvados os casos de legítima defesa e necessidade. Querido, veja como a Constituição Federal ela trata este tema, trazendo proteção para o direito à vida. Quando a Constituição fala de tortura, ela diz que é vedada a tortura e não traz nenhuma exceção. Às vezes você fica pensando, fala, putz, mas a pena de morte não tem exceção? E ela é muito pior que a tortura? É. E tortura não tem exceção? Não. A Constituição não traz exceção. Logo, a vedação de tortura tem que ser encarada como se ela fosse uma vedação absoluta. Isso para sua prova é fundamental. Logo, essa questão está errada, pois não há exceção para a vedação da prática de tortura. Tranquilo? Vamos para mais uma?
Olha ela aí. Conforme a doutrina, a inviolabilidade do direito à vida limita-se ao direito de continuar vivo, não se relacionando com o direito a uma vida digna. Questão errada. O direito à vida é protegido na Constituição não só sendo protegido só pelo direito de estar vivo. Não. Todas as regras que decorrem do direito à vida, elas estarão atreladas para a permanência do direito de estar vivo, né, para essa manutenção, e também para uma vida digna, uma vida de qualidade. Então, o direito à vida, ele tem que ser enxergado de forma muito mais ampla, porque é o que o texto constitucional faz. Então, preserva-se a vida e mantém-se ela com dignidade. Tranquilo? Questão errada. Espero que essas questões tenham ajudado você a entender o conteúdo e pratique sempre, pois fazendo exercício você vai crescer e vai ficar forte para a sua prova. Um abraço e até a próxima.